Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo, um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem, uma santa e abençoada quaresma, um santo e abençoado domingo, lembremos sempre, dia do Senhor, de nos encontrarmos com nosso amado, com nosso Mestre. Dia especialmente importante para nós entrarmos na intimidade, para nós recebermos nosso Senhor em nossa morada. E hoje o Evangelho nos traz uma fotografia. Talvez poderia ser até algo maior do que uma fotografia. Algo que tem a capacidade de demonstrar todo o amor de Deus por cada um de nós. Esse Evangelho, ele rasga o coração do Senhor para deixar escancarado o tamanho do seu amor. E antes de observarmos tão grande amor, é importante que a gente observe o seguinte: Deus, enquanto nos dá a oportunidade da conversão, Deus
não nos condena. Podemos até dizer que Deus não nos condena de forma alguma, porque a condenação ela se dá por nossa escolha de nos afastarmos do Senhor, nossa escolha de negarmos o Filho de Deus e a própria salvação. Mas Deus não faz de conta em relação ao pecado. É bem diferente essas duas questões. Nós não podemos confundir esse amor superabundante do nosso Senhor como se fosse uma lavagem de mãos, como se fosse uma indiferença, se não tivesse importância o pecado, as más inclinações. Não é isso. Deus abomina o pecado, mas Deus ama o pecador. Deus ama cada um de nós. Deus nutre e faz nutrir do coração dele para o nosso a esperança da reconciliação com ele. No coração dele, ele nutre uma esperança que não se extingue, para que nós possamos nos voltar para ele. Por isso Deus perdoa, porque Deus tem esperança em nós. Deus nos espera. Deus está sempre de braços abertos para acolher a nossa volta para casa. Mas isso não significa fazer pouco caso, vamos assim dizer, do pecado. E no Evangelho a gente encontra algumas situações que Jesus vem nos mostrar esse amor de Deus. Primeiro, a mulher, ela é surpreendida em flagrante adultério. Ou seja, no momento do crime, ela foi pega. E, para dizer, é incontestável esse pecado. Inclusive, tem testemunhas. Então, é algo que realmente ocorreu. E também para nos mostrar que a graça, o amor e o perdão de Deus é maior do que o pecado, porque atinge o pecador. Pecador arrependido. Lá no final, Jesus vai dizer: podes ir e de agora em diante não pequeis mais. Não peques mais. É isso que Deus nos pede. Reerga, meu filho. Mas agora fixe os olhos em mim. Deteste o pecado. E se cair, levante. E quando levantar, com o firme propósito de não voltar a cair mais. E aí Jesus, ele recebe esta mulher, cometeu um pecado grave, pecado contra o sexto mandamento da lei de Deus. E vai nos ensinar como lidar com o pecador, mesmo quando este somos nós. Como lidar com os nossos próprios pecados. Jesus senta-se ao chão. Jesus senta ao chão para ficar na mesma linha de visão da mulher, para ficar no mesmo nível dela. Jesus nos acolhe. Jesus desce ao nosso nível, mesmo quando estamos cometendo um pecado. Aqui foi uma situação de flagrante. Jesus desce ao nosso nível para nos dizer: filho, não é porque você escolheu estar aqui que eu me ausento da tua presença. E não é no sentido de que eu vou punir você, não. É no sentido de falar: aqui eu também te amo. E por isso eu quero te resgatar. Eu quero te levantar. Eu quero te impulsionar a voltar a caminhar novamente. Levanta, filho. Mas muitas vezes nós temos aqueles que vão querer nos apedrejar.
Muitas vezes somos nós que vamos querer apedrejar o irmão. Apedrejar não só é matar, mas é manter a pessoa naquela situação. É o julgamento, é a dureza de coração. E o que Jesus faz? Jesus nos ensina: não julgueis, porque cada um de vocês também tem as suas faltas. E ninguém teve coragem, porque ninguém tem coragem de olhar para Deus e julgar alguém, porque sabe que só Deus não pecou, somente Ele e nossa mãe, mais ninguém. Então, por isso as pessoas foram se afastando. Por isso que nós, quando olhamos para Jesus, nós não julgamos o irmão, porque a gente se enxerga, a gente observa que nós também pecamos e erramos. E aí Jesus continua. Jesus olha para aquela mulher. Logo depois de todos se afastarem e ele, somente ele e ela estarem no nível do chão. Olha a delicadeza do nosso Senhor. Enquanto estamos sendo a possibilidade de sermos apedrejados, enquanto nós estamos no chão, na lama, ele se mantém sentado. Chega um momento que Jesus precisa reerguer aquela filha. E aí sim ele levanta. Ele levanta e tem esse diálogo maravilhoso com ela. Filha, ninguém te condenou. E quando Jesus fala assim, eu também não te condeno, é porque Jesus nos revela que ele pode nos julgar. O poder do julgamento foi dado a ele. Mas ele olha para a gente e fala, filho, filha, eu também não te condeno. Somente eu poderia te condenar e eu não te condeno. Coragem, não voltes a pecar, mas fica aqui comigo. Volte seu coração para mim. Que cada um de nós possamos olhar para esse coração amoroso do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que está sempre pronto a nos resgatar. E que a gente possa mesmo decidir por viver e por mergulhar neste amor. E nos voltarmos para aquele que só quer o nosso bem. Que assim seja. Querido Jesus, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos ama com amor infinito. Te pedimos que nos dê a graça de não condenar ninguém, de olharmos para este seu amor e nos deixar apaixonar por ti. E desta forma, permanecer contigo. Por isso pedimos e suplicamos. Fica conosco, Senhor. Fica conosco para permanecermos em ti. Amém.